a gente foi vendo os lances ali, né? Os lances de cuidar da arbitragem, né? Então a Renata Ruel daqui a pouquinho vai chegar para explicar para a gente. Gente, não é que a gente faz. Calçade deu o gancho, então vamos chamar a Renata Ruel para falar de arbitragem. Renata, muito boa noite, bem-vinda ao nosso Sport Center. Como sempre, temos polêmica. Temos? Boa noite. Boa noite, Abel. Emprego garantido, meu amigo. Mestre Calçade, fã de esporte. Como sempre, não é mais novidade, né? Eu falo que, olha, a arbitragem, eu nem sei mais o que falar. Eu falo que eu nem sei mais o que falar da arbitragem, porque está complicado, eu nunca vi coisa igual. Hoje, Palmeiras e Ceará, Ceará e Palmeiras, quem apitou foi o Daronco. Em 20 rodadas, o Daronco apitou 17 até aqui, sendo que quando ele não apitou, provavelmente ele estava em Copa do Brasil ou em Libertadores, coisas assim. É muito jogo. Eu nunca vi um árbitro que praticamente tenha apitado todas as rodadas até o começo do retorno do Brasileiro. E hoje, Palmeiras e Ceará têm mais polêmicas, sim. E a gente vai começar, Abel, com o gol do Palmeiras. Que para mim aqui a gente tem essa questão do chute, no momento do chute, o jogador em posição de impedimento, o Dudu pega o rebote e faz o gol. Para mim, o gol é legal. O jogador em posição de impedimento não atrapalha, não bloqueia a visão do goleiro. É o Flaco Lopes, né? Eu acho que é isso mesmo. É ele mesmo. Ele não atrapalha, ele não tem aquela ação de bloquear a visão, de tentar jogar uma bola onde deixa o goleiro em dúvida. E aí quem vai na bola é o Dudu, e o Dudu faz o gol. Para mim, o gol aqui é legal. Alguns torcedores do Ceará, obviamente, redes sociais, né? Todo mundo sempre ligado, reclamaram exatamente isso, que na hora do chute do Dudu, ele poderia ter obstruído ali a visão do goleiro, mas não aconteceu, né? Para mim, é assim, essa tem o lance não é de novo a imagem, aí, essa não é a imagem mais clara, Bel. Qual seria a imagem clara pra gente? Que quem tem, normalmente, é o VAR, pelo menos deveria ter, né? Agora a gente nem sabe mais o que o VAR tem, o que não tem. Mas que nem, Renata, é esse momento aqui, aí, ó. Nessa imagem, aqui, desculpa cortar, Lena, mas nessa imagem está claro que o Flaco Lopes, ele tá puxando a marcação, ele não tá entrando para bloqueio de chute. E a bola vem livre. Sim. A gente percebe que a bola vem livre, que você tem o goleiro, teoricamente daqui, tem a visão da direção da bola. Traçar uma linha reta do goleiro para a bola, tem ninguém na frente. Não tem ninguém na frente. Então, para mim, aqui a ação é legal. É esse momento aqui, ó, e no momento que a bola vem, tá vendo? Não participa da jogada. Para mim, ele não participa. O movimento dele é para sair, Ele tá mais no movimento de tentar puxar o adversário e aí depois que ele fica livre, que ele se desgarra, porque a zaga, obviamente, entra em linha, do que ele entrar na direção da bola para tentar receber esse passe ou tentar algum tipo de jogada que pudesse intervir de fato no que foi o chute. Não vejo retardar a ação do goleiro em nenhum momento, tanto que o goleiro consegue defender, só que aí joga a bola pro meio da área, que o Dudu vem em posição legal e faz o gol. Muito bem. Outro lance que a torcida do Vozão, os jogadores, esse reclamaram demais, foi de um pênalti do Gustavo Gomes no Mendonça. Esse, né? E esse lance, para mim, é muito interessante. Por quê? O que você tem ali? A bola subindo, uma disputa de bola. O que o Gustavo Gomes faz aqui? Vamos tentar aumentar aqui essa imagem. Os dois indo para a bola, o Gustavo Gomes vai aonde? No pescoço do adversário. Pênalti. Ele só vai empurrar o adversário. É só isso que ele impede de jogar, é o objetivo dele. Ele consegue impedir o adversário de jogar. Isso aqui, para mim, é pênalti. E pênalti que... Aí a gente vai até soltar a imagem aqui de novo. O Gustavo Gomes só vai no pescoço, para mim, pênalti. E eu não sei aonde o Daronco tá, mas é onde ocorre a disputa de bola. É ali que o Daronco devia estar olhando. E ele não olha. Ou não vê. E o VAR? Também não chama. Você sabe, Abel, se tem VAR, se não tem, no Brasileiro, na Copa do Brasil. Se teoricamente ele só entra, tem, né? Eles só entram de vez em quando, porque isso aqui para mim é pênalti, sim, não marcado para o Ceará. Erro no campo de jogo e erro do VAR. E erro do VAR de não interferir numa jogada dessa. Pois é, o Daronco foi enfático ali na hora. Eu vi, não foi nada, segue o jogo. O VAR não chamou.
Enfim, vamos para o próximo lance. O Ceará reclamou muito dessa jogada aí. O próximo lance, se eu não estiver enganado, Renata, é o do Dudu, com a expulsão do jogador do Ceará, é isso? Exatamente. O Richardson. E aí é outro ponto que eu quero mostrar para vocês. A gente não vê o Daronco, tem uma imagem muito mais aberta que você não vê o Daronco no lance. longe. Extremamente longe. No início da jogada, ele até está próximo, aí tem aquela bola vertical, né? Aquele lançamento gigantesco. Olha, ele vai chegar quando o Dudu cai. Quando o Dudu cai, que ele aparece na imagem. Olha lá, ó o tempo. Não, nem vi ele na imagem. Não? Não. Renata, o assistente não se manifesta. Não, ele e o fica- assistente na frente dele. É. E esse é o tipo de lance, Calçade, que é interessante a gente falar isso também. Quando não há mais questão, isso é regra de jogo, tá? Texto de regras. Quando não há mais a questão de impedimento no lance, principalmente no lance de contra-ataque, assim, qual a prioridade do assistente? Impedimento é regra 11. Faltas, incorreções, regra 12. O texto vem falando, não tem mais a questão do impedimento, o assistente vai ficar de olho na regra 12. Faltas e incorreções. E ele está muito bem posicionado. O lance é mais dele do que o do Daronco. Nada justifica o Daronco estar longe do jeito que está. Mas o que ele tem para analisar aqui? A falta. Só a falta. E ele não se manifesta. É falta? É. Tem aquele puxão fora da área. Puxão, sem disputa de bola, impede uma oportunidade clara de gol. Fora da área, falta e cartão vermelho. Por isso que aí o VAR entrou. E a falta acontece no momento que o Dudu dá aquele tapa para dentro, para ficar de frente pro gol, que ele vai dar o corte. É a imagem agora, né? Ele vai dar o corte para ficar de frente com o goleiro e aí ele vem a falta. Quer dizer, ele ia ficar numa situação muito boa, privilegiada, que configura o texto da regra. Eu ia ficar um contra um ali, com distância curta, né? Que são os 4 itens que a gente fala da oportunidade clara de gol. Que é justamente, deixa eu tentar só aqui, ó. Que é justamente o quê? Distância curta do gol, direção da meta, domínio da bola e o posicionamento dos adversários. Todos os adversários para trás ia ficar no 1 contra 1 com o goleiro. Na linguagem popular, ele ia ficar cara a cara com o goleiro, o Dudu. Exatamente. Em outras palavras, é isso. Só não vale falar que o Glorioso foi expulso porque era o último homem. Não, ótimo homem não existe na regra. Não existe na regra. Tá? Exatamente. Agora, Uma lenda urbana. Não. Essa é na regra do prédio, é o último homem sempre, É, né? né? Prédio. Ô, Renato, até para deixar bem claro, quando que termina o contato da falta para que justamente muita gente não configure esse lance como um pênalti não dado? Essa é a questão. Porque você tem o braço terminando ali, o contato com o Dudu já dentro da área, mas a hora que tem esse último contato, a falta para mim já aconteceu. Já é o resultado da falta, que é a queda, né? A falta começa aqui, ó. Ó o braço dele puxando, tá vendo? O braço esticado. Então ela começa bem fora da área, ela já correu aqui. Então quando o Dudu cai, é o último contato, mas a falta já tinha acontecido. Na regra do jogo, quando você pega a questão da falta em si, é o primeiro contato, é onde derruba. Aonde muda? No segurar. Aquele segurar mesmo, que ele vai segurando e continua puxando, e puxando, e puxando, até terminar dentro da área, começou fora, terminou dentro, aí vai ser dentro. Aqui não, aqui pra mim, aqui já tem só um contato de jogo, não é mais um contato... O empurrão vale fora. É porque ele empurrou fora e ele caiu dentro. Exatamente. Mas quando tá puxando, normalmente o cara tenta se livrar, continua andando e acaba... A falta vai dentro da área. Exatamente. Para resumir esse lance, então, o VAR chamou e salvou a arbitragem. Foi correta. O VAR apareceu. A decisão foi correta. Foi correta. Aqui a decisão foi correta, sim, oportunidade clara de gol. Falta, mas que era lance de campo. Sim. Daronco longe e o assistente na cara não deu. Isso, para mim, é um erro gigantesco no campo. O VAR era lance que não tinha... interferiu de forma correta, mas que não tinha nem que se preocupar, porque no campo tinha que ser dado. Daronco. E a gente pode até dizer, tem acontecido com todos, é verdade. Porém, se cobra mais de quem pode mais. A gente está falando de um árbitro FIFA que eu acho que tinha tudo para estar poderia ter sido escolhido para Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo. Então, assim, daí a cobrança. Isso não é a primeira vez que isso acontece. Renata,
houve alguma determinação da comissão de arbitragem para que o VAR apareça menos, faça menos intervenções? Houve isso. Por quê? Na quarta-feira nós tivemos já o jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, que foi um escândalo, né? Passou tudo. Hoje você começa a olhar o VAR, aquele VAR que chamava, estava alerta, parece que ele já deu uma aliviada. VAR econômico. E isso deixa todo mundo perdido. A gente, os árbitros, principalmente árbitros. E aí, está acontecendo alguma coisa nesse sentido? Porque a impressão que eu tenho é que está acontecendo isso. O CNM sempre pediu aquele VAR menos intervencionista. Isso sem dúvida, que interfira menos nos jogos, que deixe o jogo ser apitado no campo. Ele quer que os árbitros apitem o jogo no campo. Mas o VAR existe. O VAR foi criado para justamente a gente ter definições, legitimar os resultados, né? Nas decisões onde consta no protocolo, o VAR ele tem que entrar. Isso aqui, para mim, é um lance que o VAR acertou. Mas a gente já falou aqui do pênalti do Ceará, que para mim foi e não deram no campo, o VAR também manteve a decisão. E errou para mim, porque para mim é pênalti. E tem um outro pênalti que você vai colocar aí. E aí nós temos mais um lance. Não, mas esse lance é o lance do gol anulado do Palmeiras, do Murilo, não é isso? Ah, isso é verdade. Esse é o outro ainda. A gente chega lá, porque tem bastante coisa, gente. Tem bastante Quase um golaço coisa. do Gustavo Gomes esse aí. Sim. Parecia que ia ser realmente um gol ali de letra do Gustavo Gomes. No campo, eles deram um gol, não foi isso? E não, aí, deu impedimento. Deu impedimento e o VAR, verdade. O VAR simplesmente foi ali e confirmou o impedimento. A gente não tem a imagem aqui, mas para mim estava impedido, porém na imagem do VAR durante a partida, eu ainda tenho a mesma sensação do problema do outro jogo. A bola já tinha saído do pé. Então seria uma mesma linha. Então, não digo que seria a mesma linha. A sensação é que realmente Gustavo Gomes estava à frente, mas parece que eles continuam errando no frame da bola. Mesmo que desse impedimento, você tem que tomar cuidado com o frame da bola. E nesse lance, a minha sensação é a mesma da outra que a gente já questionou. Aquela bola que já saiu. Eu estou em dúvida. Acho que não foi... Se eles deram impedimento do Gustavo Gomes ou se deram impedimento do próprio Murilo. Deram do Gustavo. Do Gustavo, Gustavo linha traçada foi. O que me chama a atenção é que a única imagem que o VAR tem para impedimento, ela está sempre no mesmo lado. A gente não tem uma câmera invertida. Que seria o básico do básico para a gente ter o contraponto se de fato há uma mesma linha, se a gente está tendo aquela chamada ilusão de ótica, ou então há um erro crasso. Né? E com todo respeito, pelo que a nossa dona CBF, os clubes e todo mundo lucram, e tem para investir no futebol, não é possível que pelo menos mais uma câmerazinha... A qualidade das imagens para o VAR, que são basicamente as mesmas, né? Ela nem sempre ela esclarece. Então você toma decisões com a melhor imagem porque o jogo não oferece isso. Isso também compromete. E eu sei que a Renata vai falar daqui a pouco, lá na frente, até de questão de gramado, porque gramado também atrapalha a barbaridade nesse tipo de coisa. Ela vai mostrar alguma coisa específica aí pra gente. Mas você traça linhas, você determina a verdade, porque qual é o problema? O VAR veio para... A crença no VAR é da verdade. Finalmente tem um mecanismo que vai deixar... Acabarão as dúvidas. Não tem mais dúvida. E esse mecanismo também falha. Primeiro que ele é operado por seres humanos, árbitros, que também erravam dentro de campo e continuam se equivocando fora. Depois, nem sempre a qualidade das imagens. Eu acho que a gente caminha, nós estamos ainda, você imaginando a história do futebol, o VAR é uma novidade. Não são 2, 3 anos que você precisa de mais tempo. E a tecnologia vai avançar para que a gente tenha algo automático, a Copa do Mundo vai mostrar isso, mas o frame exatamente do contato com a bola, isso vai ser definido automaticamente e não por uma operação humana que é falha. Então, assim, nós vamos evoluir muito nisso. Mas o VAR, no geral, ajuda muito. É que a gente vem para mostrar as falhas. Se a gente também parar para mostrar todos os acertos, é uma enormidade do que se acerta e se corrige, mas não deveria ter a quantidade de erros que tem.
Nós vamos chegar lá, Renata, mas por enquanto fica tranquila que 1 horinha de Sport Center é 1 horinha para você. Quando o Calçade fala o VAR vai evoluir muito, nós vamos evoluir muito, sabe o que vem na minha cabeça? Tomara! Não, eu já sugeri, viu, Abel, no linha de passe, o VAR. O VAR é o VAR do VAR. Meu Deus. Então você tem o árbitro, mais um pra gente o VAR xingar? e um VAR segunda instância. Pô. Então, assim que funciona no Brasil. Você vai julgar um jogador que no STJD o cara tem primeira instância, segunda instância, liminar, apelação, efeito suspensivo. o cara vai pra FIFA. Pô, por que não o VAR, né, Renato? VAR do VAR comigo? E nós estamos precisando, mas eu acredito que vamos ter mais polêmicas ainda com o VAR, do VAR. E realmente precisa evoluir a tecnologia, precisa evoluir o VAR, mas eu acho que as polêmicas vão ser difíceis ali, viu, de terminarem, porque cada coisa que a gente vê aqui da linha gera dúvida, mas eu acredito que estava impedido sim. Agora a gente vai para o outro lance aqui, ó. Não é isso, Abel? É o pênalti do Ceará, né? Do Danilo. Se a gente chamar isso de pênalti... Antes de você falar, eu já vou dar minha opinião. Para mim não foi nada. Eu acabei de falar. Se a gente se a gente começar a chamar isso de pênalti, aí... A gente pode começar também a chamar o futebol de outro esporte. Se o Danilo tivesse aquele braço que empurra o cara para o alambrado, sim, mas isso não tem. Então, assim, você fica procurando o pênalti. Você fala, quando é que está o pênalti aí? E eu continuo procurando. Vamos ver se a Renata achou. Diga lá, Renata. Eu estou procurando e procurando e sigo procurando e sigo procurando e eu já vi a imagem várias vezes e eu não consigo achar. Até porque é isso que eu costumo falar. Nessa questão aqui, o Daronco ele está muito bem posicionado. A gente não pode falar nada porque a gente percebe aqui, ó, claramente que o Daronco está... Ótimo ângulo. Num ângulo perfeito. Se no outro ele estava longe, se no outro ele não viu, aqui ele vê. A grande questão para mim é aquilo que eu falo. Existe a regra do jogo e existe a questão de você entender de futebol, de você entender o que faz parte do jogo, o que é contato de jogo e o que é contato faltoso. Contato de jogo tem, futebol tem contato. Não tem como você jogar sem contato. Aqui você tem a bola em distância de disputa entre os dois. Você tem uma disputa por espaço. E disputa por espaço com a disputa da bola é lance normal. Você não tem um braço que empurra. Você, por mais que tenha um contato ali, perna, quadril, você tem um contato de jogo. Você não tem um contato com uma força excessiva que o Danilo vem de longe, atropelando o jogador. Não. A gente tem contato de jogo aqui. Não tem contato nenhum faltoso. Disputa pela bola, disputa pelo espaço. Para mim, absolutamente nada a marcar. E o Daronco muito bem posicionado. Eu não consigo entender como ele marcou. E para mim aqui, assim como o pênalti para o Ceará, é erro claro e óbvio. Erro claro e óbvio. Seria aquele lance do Gustavo Gomes com o Espírito Mendonça, que tivesse ficado ali na cabeça dele? Eu ia falar isso. Ninguém chamou e... Sabe o que eu ia falar? Que é a mesma coisa que você está dizendo, em outras palavras, que eu ia falar. Existe uma coisa que não está no livro de regra. Não, essa é a regra 18. Então. Mas, são quantas regras? São 17 17, então essa é a 18. Não está no livro de regras, mas nós que acompanhamos futebol há muitos anos sabemos que existe compensação. A lei da compensação. Pode ter sido nesse caso, a gente não vai provar nunca, mas compensação é o quê? Não deu aquele pênalti que foi do Gustavo Gomes no Mendonça no primeiro tempo? De repente alguém buzina para ele no intervalo, no vestiário, ele fica com aquilo na cabeça. Já não dei esse agora eu vou dar. Até porque foi de um tempo para o outro. Então você tem aqueles 15 minutos... do intervalo. Que são aquela terríveis. mensagenzinha no celular. Aquela lá, cada um tem uma... É uma suposição. Tem árbitro que nem abre, mas tem árbitro que deve consultar, né? Já falei isso, tem árbitro que não olha mesmo, mas tem aqueles que no intervalo vão lá e olham. Renata, aí que vem a pergunta. Legal. E a função do VAR qual é? Então. Ou ele entra em demasiado ou ele não entra. Então. Não existe o meio termo de eu vou entrar para cumprir a regra, para cumprir pelo menos o protocolo de uma checagem de um pênalti, né?
porque o que acontece? O que estava acontecendo? Infelizmente, a arbitragem aqui no Brasil ela é mal preparada. É uma arbitragem que perdeu completamente a personalidade, que começa a ficar cada vez mais escancarada na limitação de critérios. Ela passa a apitar completamente dependente da ajuda da tecnologia, porque, opa, agora vão me salvar a qualquer momento, então, ó, se eu der errado eu já seguro porque vem a ordem lá de cima. Estava começando a ficar exageradamente uma dependência da tecnologia, passa a se tirar essa tecnologia, ou no caso, tentar diminuí-la, porque começou a haver uma reclamação excessiva de um jogo parar, de preciosismo demais, de situações que não era nem para o VAR intervir, que estavam aparecendo em regiões, ou no caso, em jogos em que essa necessidade tinha que ser quebrada. E aí, o que a gente acompanha, um VAR que cada vez menos, o VAR Lite, agora é o VAR Lite, né? O VAR Lite que ele aparece. Mas aí, Facincani, a gente tem que... Isso é bem complexo, porque nós temos uma responsabilidade, que nós temos a televisão, temos os lances, a gente tem uma responsabilidade que é... Porque a gente ouve isso, nós mesmos. Pô, o VAR aparece demais. Agora a gente está falando VAR de menos. Então, esta determinação precisa ser mais clara lá de cima. Então, o CNM conversar, porque o CNM ali, naquela reunião com os clubes, com os presidentes, perdeu uma chance enorme de ajuda. Porque, primeiro que ele reconhece a culpa, ele não poderia fazer outra coisa, só faltava ele dizer, olha, a arbitragem é maravilhosa, vocês reclamam demais. Não, a arbitragem está em dívida com vocês. Só que eu quero pedir a vocês também uma colaboração. A parte dele por favor, treinadores e jogadores, estou falando com os presidentes dos clubes, não dá para ser isso. O que acontece dentro de campo é uma selvageria. O árbitro não consegue caminhar do centro do campo para o VAR sem ter que perder 1 minuto para afastar os jogadores. E atrapalha isso o não árbitro deveria. em geral. Isso não só nessa hora, o jogo inteiro. É um pedacinho do problema, porque ele deveria o seguinte, isso ficar muito claro. Atenção, agora o VAR vai ser mais intervencionista ou menos? Como é no mundo? Como é que vai ser? Outro dia eu passei para a Renata. Na Espanha, eles estão trabalhando o VAR e os árbitros para início da temporada e estão dizendo o seguinte, vão tomar muito cuidado com os lances que a bola bate na mão na bola dentro da área. No sentido de está havendo um exagero de pênaltis marcados. Sim. Então, assim, na Espanha de um jeito, a Inglaterra interpreta de outro, o Brasil de outro. Cara, é uma loucura. E na teoria a regra da FIFA é uma só, Deveria né? ser uma coisa só, porque o mundo não se entende. Sim. E isso, a gente fica rodada a rodada tentando interpretar qual é a do VAR. Mas aí, Calçade, eu estou até aqui, você falando isso, pensando. Agora, eles vão liberar o áudio 24 horas, não é isso? Aí a gente vai ouvir o VAR, o áudio que nem a gente ouviu, de Flamengo e Atlético Paranaense. Aí eu fico pensando aqui, será que a gente vai escutar do VAR? Contato de jogo, boa decisão, Daronco. O Gustavo Gomes empurra o pescoço do adversário. Boa decisão, Daronco. Porque foi isso que a gente O VAR só referendou. ali, né? No Flamengo e Atlético, o VAR só referendou. Foi isso. O que eu acho, Renata, é que você tem que trabalhar o poder de decisão de ambos. Sim. Sim. É o Daronco ter a coragem de, se for chamado para o VAR olhar, não, vou manter a minha decisão, mantenha a decisão. Porque a chamada prova com consulta, ele tem ali a chance de olhar e ver se de fato ele acerta na decisão de ter mandado seguir um lance ou ter dado um pênalti ou não. É só trabalhar o poder de decisão. O que não pode é ficar esse joguinho de queimada, joga lá, que eu tomo lá da cá, né? Toma a batata quente. Não, a batata quente agora é sua. Não, é pra mim não. O que é? Você fica nesse lá e cá, e aí ninguém resolve o que justamente é necessário que o VAR apareça para isso. Vamos aproveitar? Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.